www.radioscala.com.br. A Scala apresentou Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira.
Estamos aguardando só a conexão do João Paulo, ele está já se conectando com a gente. Olá, Gilberto. Você está só... Eu tentei fazer pelo Note, que seria melhor, mas aqui no Note não aparece Para chamar, né? Então, só que você botão. está de lado, você consegue virar o seu celular? Isso, assim Consigo. fica melhor. Fechado, maravilha. Deu aí? Deu. Tá? Bom, hoje, a nossa live, temos o prazer de contar com a presença de João Batista de Paula, um excelente profissional na área de finanças, controladoria, gestão empresarial e principalmente em planejamento estratégico. Irá falar hoje sobre gestão da crise durante o Covid. Eu agradeço a presença de todos e peço a palavra para você fazer a sua apresentação e iniciar a sua explanação. Agradeço. Ok. Olá, boa noite a todos. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder bater um papo com todos aí, fazer algumas reflexões sobre esse momento muito especial que vivemos, né? Nós aqui no Brasil e no mundo, tá? E acho que podemos já entrar no assunto direto aí, né, Gilberto? Você não quer fazer uma apresentaçãozinha sua inicial? Faço sim, rapidamente aí. Tá bom. Como o Gilberto falou, eu sou um profissional já de longa data no mercado, aí eu tenho mais de 30 anos como experiência de mercado como executivo de empresas, em diretoria, fui presidente de algumas empresas, até o ano passado, agora recentemente, e de vez em quando, vez ou outra, intercalando com alguns trabalhos aí, alguns projetos na área de consultoria, como é o que eu estou fazendo no momento, né? Eu iniciei assim rapidamente a minha carreira na área financeira, como gerente financeiro, depois fui diretor administrativo financeiro de várias empresas, passando pela Manes, Macesita, e depois fui presidente de algumas empresas, como eu falei, no comércio exterior e na área de logística, tá? A sua formação? A minha formação é em administração de empresas, eu fiz mestrado pela USP na área de administração, com especialização em finanças, né, controladoria e planejamento estratégico. Fiz aí um MBA também na Getúlio Vargas em gestão empresarial, também com foco em planejamento estratégico, tá? Utilizando aí diversas ferramentas nesse mundo da gestão aí, ok? Muito bom. Está com a palavra. Com a minha empresa aí, a Geocorp Consultoria, né? E que eventualmente os colegas aí, os companheiros que tiverem interesse em bater um papo comigo, independentemente de trabalho, contratar trabalho, seja lá o que for, trocar algumas ideias, algumas reflexões, num momento como esse que a gente está vivendo, né? É fundamental, é importante. E se, obviamente, precisarem de algum trabalho, eu estou aí à disposição. Acho que os contatos você está divulgando aí na live. Creio que, inclusive, alguma dúvida que eles tiverem, se não der para responder aqui hoje na live, você se coloca à disposição também, não é, João? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Vamos procurar ser objetivo, né, num tempo aí de uns 30 e poucos minutinhos, né? Além disso,
vamos atrapalhar aí o descanso de todos, com a sua família, e o que houver de dúvida, o que houver de interesse de dar continuidade na conversa, por favor, né? Mande aí para a gente aí as dúvidas, as questões, que gentilmente eu vou retornar a todas elas, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Tá bom. Bom, Tá com a vamos lá, né? palavra. Vamos lá. Tá bom. Eu gostaria, antes de entrar no detalhe do dia a dia, propriamente dito, né, da crise, o que a gente faz na empresa num momento como esse, né, tão difícil. Eu queria fazer uma breve reflexão sobre os impactos, né, econômicos e sociais que nós estamos tendo na economia global em função dessa pandemia, dessa crise que está aí, né? Eu acho que a gente poderia começar com uma frase que vai querer dizer muita coisa ou quase tudo, né? Que é a seguinte: o mundo não será mais o mesmo. É isso aí. Né? Não há dúvida nenhuma, não Sem estou falando nenhuma novidade, né? Mas é o bom, mundo todo. É isso aí. né? O mundo não será mais o mesmo. Já não é, mas ele não será, né? Daqui para Sem frente, dúvida. jamais, né? Bom, a gente está diante de uma crise, né, sem precedentes, né, na história socioeconômica da humanidade. E numa situação ímpar como esta, né, não existe passado para a gente se apoiar. A gente aprende muito com o passado, né? Tem que olhar para frente, não ficar olhando para o retrovisor, mas o retrovisor nos dá, né, os caminhos por onde nós passamos e os aprendizados que nós tivemos. E num momento como esse, nós nunca não temos esse histórico, né? Porque nunca existiu uma crise com essas características e proporções. Portanto, a gente está falando de um momento em que está existindo muito medo, muita insegurança, né? E isso é terrível, né, para o ser humano. Então, com isso, novos padrões vão ser estabelecidos, sem dúvida nenhuma. E o impacto em todos os conjuntos que nós vamos ter da pirâmide das necessidades, aquela famosa, conhecida pirâmide de Maslow, né? Então, tudo isso vai mudar. Aquelas necessidades funcionais, aquelas necessidades emocionais, aspiracionais, sociais, tudo isso vai sofrer um impacto e vai mudar, né? O choque na economia global vai ser enorme, sem dúvida nenhuma, acompanhado de uma recessão, infelizmente, né? Com queda no PIB, indiscutivelmente, nas principais economias do mundo. Isso afeta, né, ao Brasil, principalmente. Aliás, no Brasil, os economistas já estão dizendo de uma retração em torno de 5%, alguns até de 7%, o que é terrível, né? O que é terrível. Isso tudo dependendo do tempo de duração que essa quarentena ainda vai ter aí pela frente. Calcula-se que a cada 30 dias de quarentena, né, a economia mundial deverá encolher 2%. Nossa. Então, imagine, é um negócio absurdo. Fantástico. Né? A vida social de cada um de nós, ela sofrerá profundas mudanças, né? O que nós estamos fazendo já é, né, de fato, uma mudança que, de certa maneira, vinha acontecendo, só que hoje é imperativo. Se a gente quiser ter hoje não tem como. Uma reunião como essa que nós estamos fazendo, nós temos que ter, né, o meio digital para facilitar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Agora, o que interessa mais? Como gerenciar o impacto, né, de uma crise como essa na administração, né, das empresas? Como é que eu faço? Primeira coisa, eu costumo dizer o seguinte: você tem que trabalhar no estabelecimento de uma governança, né? E quando a gente fala governança, não é imaginar aquela empresa gigante e tal, não. Isso vale para qualquer tamanho de empresa. Então, a governança, na verdade, no dia a dia ao qual eu estou me referindo, é alinhar uma direção estratégica, fazer com que todos que estão na empresa tenham o mesmo caminho, né? Do empreendedor, do dono do pequeno negócio ou do presidente ao auxiliar, para fazer com que todos estejam trilhando no mesmo caminho, pensando a mesma coisa e buscando o mesmo objetivo. Isso é fundamental, né? Então, é um primeiro momento. Agora, mais de prática ainda do dia a dia. O que nós devemos fazer nas medidas de gestão para mitigar os efeitos da crise no curto, médio prazo, que é o que está batendo na nossa porta aí nesse momento, né? Então, eu costumo aconselhar e trabalhar nesse momento de gestão dessa crise da seguinte maneira: vamos estabelecer duas frentes de trabalho, né? A primeira delas, que eu chamo de estratégia defensiva. Quando eu falo estratégia defensiva, eu estou me referindo à sobrevivência, né? Num segundo momento, numa segunda etapa, a gente pode falar das estratégias ofensivas, que ainda no momento da crise, que quer dizer o quê?
são aquelas medidas que eu vou implementar no pós-crise. Mas eu tenho que ter em mente nesse momento também. Tem que ter em mente o momento que é a defensiva, e eu tenho que ter, né, também a estratégia ofensiva, porque isso vai passar. Não sabemos exatamente ainda quanto tempo, mas vai passar. A primeira fase dessa etapa A, que eu estou chamando de sobrevivência, né, vai ser o quê? Algumas ações para que eu tenha, né, algumas ou muitas ações para que eu tenha um fluxo de caixa saudável. Então, o que eu quero dizer com um fluxo de caixa saudável? Né? Esse é o principal requisito para que eu possa enfrentar essa crise nos próximos meses. E a primeira coisa é eu estabelecer qual é o meu novo nível de receita. Né? Para eu saber qual é o meu novo nível de receita, eu tenho que fazer uma rápida reavaliação de qual é o meu modelo de negócio. Então, no momento que eu faço essa avaliação, né, especialmente no aspecto de o que depende, por exemplo, nesse momento, de operações presenciais, o meu negócio. O que eu tenho que fazer para poder ajustar o meu modelo de negócio? Enfim, eu tenho que começar a rever o meu fluxo de caixa de tal maneira que eu possa estabelecer qual é o meu nível de receita, porque é o que eu vou ter de entrada no meu fluxo de caixa. Se adaptar na realidade. Exatamente. Eu tenho uma nova realidade, todos têm uma nova realidade. Né? Alguns poucos estão tendo demandas mais altas até do que tinham, mas isso são efetivamente exceções. Né? Muito bem, a segunda fase dessa primeira etapa de sobrevivência, então, falamos da primeira etapa em rever qual é a minha entrada de caixa. Para ter entrada de caixa atual, para fazer uma nova previsão, eu preciso fazer uma rápida reavaliação do meu modelo de negócio. E agora vamos partir para a segunda fase, que é pegar o quê? Pegar o meu fluxo de caixa e decompor, né, quebrar os componentes do meu fluxo de caixa no que diz respeito aos meus desembolsos. Eu preciso criar uma espécie de uma árvore de indicadores para analisar as diferentes relações de causa e efeito. Na verdade, o que é? O que vai acontecer se... Né? Então, o que vai acontecer se eu reduzir tal desembolso na minha gestão, no meu dia a dia? Relação causa e efeito. Primeira coisa que você tem que começar a verificar com muito carinho e rapidez. Quais são os custos e despesas que eu tenho não operacionais? Isto, eliminar ou reduzir ao máximo. Eu estou falando de despesa não operacional. Tá? Não importa hoje muito o porquê que ele existe. Sempre tem uma razão de ser ou não tem nada de razão de ser. Mas corte ou reduza-o ao máximo. É a primeira coisa. Segundo, você tem que trabalhar numa renegociação de prazos. Você tem que trabalhar na renegociação de prazos de recebimento e de pagamento. Ah, João, mas você está falando óbvio. Ok. Né? Todo mundo está buscando reduzir prazo de recebimento e reduzir prazo de pagamento. É uma negociação. Você tem os seus, né, parceiros, todos aqueles que participam do seu negócio. Trabalhar na redução, né, de prazo de recebimento e aumentar o prazo de pagamento. Não tem outra. Você tem que manter o teu fluxo de caixa saudável. Outro aspecto importante, você tem que renegociar os seus passivos bancários. Então, você tem que tentar, na medida do possível, alongar a dívida com custos mais baixos. A tarefa também é muito difícil, né? Por isso que os profissionais que têm um pouco mais de experiência no mercado, mais conhecimento, mais relacionamento, trabalham e já trabalharam em outros momentos em situações desse tipo. Não como uma crise como essa, porque não existiu, mas renegociar com o banco, reduzir custo e tal. Isso, quem é de origem, principalmente da área financeira, já fez isso N vezes na sua vida. Tem que ser feito. Né? Também é nadar contra a maré? Porque se eu estou falando de um momento de maior risco, isso para o mercado financeiro quer dizer custo maior. E a gente está vendo isso no mercado, infelizmente. Né? Então esse é um outro, mas é um ponto importante, você tem que trabalhar nisso, não tem outra forma. Reduzir volume de estoque. Se você não é um prestador de serviço, você trabalha com compra e venda de produto ou fabricação de produto, você tem que reduzir o teu estoque. Porque um estoque maior demanda capital de giro maior. Vai exigir mais fôlego do teu caixa. Né? Então, reduza isso daí. Ativos e bens não operacionais. Realiza. O momento também é difícil, etc. Mas você tem que trabalhar. É o que você tem de recurso do teu lado para poder trabalhar. Ativos e bens não operacionais, realiza.
você tem que procurar realizar e transformar isso em caixa, né? E também, obviamente, reavaliar todos os seus custos fixos. Custo fixo sempre foi, né, um pecado mortal em todo o negócio. Nesse momento, muito mais ainda. Aproveita coisas que você já está aprendendo. Todo mundo está fazendo hoje algum tipo de home office, por exemplo. Então, de repente, você fala, poxa vida, isso aqui que eu pensava que não dava para fazer no home office, dá. Talvez não dê para fazer 100%, em parte. Outros dão 100%. Enfim, reveja. Se o teu custo fixo, né, você tem 100 metros quadrados que você utiliza de escritório, sala, seja lá quanto for, reveja os teus custos fixos. Eu dei um exemplo, que é a locação ou o teu imóvel que você trabalha, mas todos os seus custos fixos você tem que rever. Não é? Não tem outro jeito. Então, aproveite um momento de experiência, por exemplo, de home office, para você rever o que você tem de espaço que te custa hoje, né, para trabalhar. Eu falei de banco, né, reduzir custo e alongar, etc. E aí tem um aspecto interessante, porque o governo está aí oferecendo, né, algumas linhas de crédito que, pelo que nós estamos vendo de retorno, as notícias aí, estão sendo subutilizadas, né? Isso é ruim? No primeiro momento, eu acho até que não. Eu acho que, pelo contrário, isso denota aí alguma coisa do seguinte tipo. Os bancos que participam com parte dessas operações estão com dificuldade de oferecer, porque estão exigindo aquilo que sempre exigiram. Garantias, situação boa da empresa, né, coisas incoerentes com o momento. Mas, de qualquer maneira, se você tem no teu banco, né, uma condição de obter uma dessas linhas de operação financeira, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não saia correndo para buscar. Olhe com muita cautela, olhe com muito cuidado antes de tomar essa decisão. Porque, não se iluda, o financiamento precisará ser pago. Não há dúvida. Então, cuidado com as operações financeiras que estão sendo oferecidas aí nesse momento de crise. Outro aspecto, nós falamos muito de custo fixo, custo variável, custo não operacional, essa coisa toda. Uma forma muito importante e muito boa de colaborar com como você trabalhar nesses itens de custo e despesas, e você reduzir ou torná-los mais eficazes, né, é você trabalhar no mapeamento dos teus processos. Mas o momento é de crise, mas essa é uma ferramenta de gestão importante. Por quê? Porque por mais que o empreendedor, que o dono do pequeno negócio, médio negócio ou grande, conheça o seu negócio, né? Quando eu falo de momentos como esse atual, nós estamos falando de detalhes que nem sempre está na nossa mente, né? Se eu não olhar e ver mapeado na minha frente, numa folha de papel, ou duas ou três, os processos que eu tenho. Você fazendo um mapeamento desse processo, você vai saber onde estão os teus gargalos, onde você tem gente demais, onde você tem custo demais, aonde você pode melhorar, aonde você pode atender melhor o seu cliente. Então, essa é uma ferramenta de gestão importante e de crise. Mapeamento de processo. Tá? Poderíamos falar vários minutos sobre esse assunto aí, mas o objetivo é nós darmos aí uns highlights sobre essa situação. Mas ponham isso em mente, mapeamento de processo. Isso é um negócio fundamental. Renegociação trabalhista. Hoje tem aí a nova legislação que me permite, né, rever e renegociar uma série de coisas. Desde redução de salário com redução de carga horária, até suspensão de contratos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, regra geral, a primeira coisa que vem em mente do pequeno empresário, do médio, do grande, de todos, né? Num primeiro momento preciso cortar custo, vou cortar folha. Eu não estou querendo dizer com isso que você não deva fazer, né? A gente tem que ser realista. Se eu tenho dinheiro para pagar salário, eu mantenho. Se eu não tenho, não tenho o que falar. Porém, isso tem que ser feito de uma maneira muito cautelosa, muito criteriosa. Por quê? Porque empresa é feita de pessoas. Então, no momento em que você sai indiscriminadamente, esfacelando a tua estrutura, tirando a tua estrutura do teu dia a dia, tome cuidado. Porque não só você vai mudar a tua empresa sob o aspecto de qualidade do que você vai entregar, seja de serviço ou de produto, a imagem da tua empresa e, o mais importante,
é um dos itens que demandam mais investimento. Admitir e demitir é muito caro. Você ter uma equipe formada, treinada, capacitada, demanda sempre muito recurso, levando em consideração como recurso tempo de treinamento, custo do treinamento, erros, acertos, ajustes e vai por aí fora. Então, muito cuidado, porque, como eu disse, a empresa é feita de pessoas, né? Mas é um outro item que você tem que olhar. E quando você faz, voltando para o mapeamento de processo, você também enxerga essas coisas. Porque se você tem gente demais, e é natural que às vezes ocorra isso no dia a dia, né? Naquele ritmo em que as empresas vinham tendo e crescendo, principalmente, acaba passando uma ou outra coisa, né? Então, esse é um item também fundamental para que se faça a gestão dessa crise num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo, né? Como é que nós vamos agir nesse aspecto da crise com relação ao longo prazo, né? Se a crise não tem ainda uma demanda, né? Não tem ainda uma data, né? Para terminar, ou que a empresa fique mais tranquila para poder cuidar do seu longo prazo. Bom, nós não sabemos quanto tempo essa crise ainda vai durar, né? A quarentena. E na retomada, né, dessa crise, quando ela, né, começar realmente a curva descendente, como alguns países da Europa já estão aí acontecendo, nós temos que verificar o seguinte, né? Caso as medidas de curto e médio prazo que foram tomadas tenham sido suficientes para equilibrar, né, no primeiro momento, o caixa da empresa, porque isso é fundamental para a sobrevivência, né? Bastarão medidas adicionais para que você se mantenha equilibrado e olhe para o período pós-crise, né? Agora, qual é o grande diferencial da empresa que passou pelo processo da crise ou que vai passar pelo processo da crise, né? Então, o grande diferencial é a preparação. É difícil porque você está num momento de sobrevivência. Como é que eu vou pensar em sobrevivência e vou criar um diferencial, né? E o diferencial ao qual estou me referindo é você ter em mente o planejamento do pós-crise. E esses diferenciais competitivos para o momento do pós-crise, eles são, eu coloco em 4 etapas. O primeiro deles é nível da dívida, né? O endividamento da empresa. Então, nesse momento de crise, você tem sim que se preocupar com isso. Não é sair indiscriminadamente, não é criando um endividamento terrível, porque, como eu falei, vai ter que ser pago. Então, olhe o teu momento da crise de forma realista, pé no chão, e utilize o que for, né, possível e de melhor em termos de ferramenta de gestão para você fazer a redução dos teus desembolsos de caixa de uma forma mais racional possível. Então, primeira coisa, o endividamento. Estou colocando agora quais são os diferenciais para a empresa que está saindo ou vai sair do curto, médio prazo da crise, pensando no pós-crise. Segundo, a tomada de decisão. Você tem que ter a tomada de decisão rápida, para que você possa rapidamente mudar de direção. Eu costumo dizer o seguinte quando eu falo de planejamento estratégico, né? As pessoas falam, bom, planejamento. O que é o planejamento? É você... Muitas empresas, muitos empreendedores ainda raciocinam que é único e tão somente você acertar na mosca, né? Você dá o tiro e acertar na mosca. O alvo tem lá vários alvos, né? E tem lá o cara que acertar ali. Também é legal, também é bom. Mas o mais importante no planejamento é você habilitar a empresa para que ela tenha rapidez de mudança de direção, agilidade, adaptação, resiliência, né? Como a gente costuma ver e falar aí no mercado. Então, as empresas resilientes são as vencedoras. Então, nem sempre são aquelas mais fortes. São aquelas que têm maior capacidade de adaptação num momento tão terrível como esse que nós estamos vivendo. Tá? Então, nisso você tem tomada de decisão rápida, força de trabalho, por isso que eu enfatizo muito cuidado com a estrutura organizacional, né? E agora, mais do que nunca, transformação digital. Então, veja bem, estamos falando de 4 diferenciais para quem está fazendo a gestão da crise, olhando para o pós-crise. Nível de dívida, tomada de decisão, né, rápida e eficaz, força de trabalho e transformação digital. São coisas fundamentais, né?
E no pós-crise, né, o que as empresas devem fazer? Bom, eu enxergo da seguinte maneira: empresas vencedoras vão eliminar custos excessivos, vão criar uma lista de projetos que formarão o seu próximo modelo de negócio e vão investir e contratar antes que o mercado se recupere. Não é fácil, mas essa é a receita. Então, quando eu falo novos modelos de negócio, o que eu falo? Como será o novo normal? Eu comecei lá atrás dizendo que o mundo não será mais o mesmo, né? Então, como será o novo normal, que vai fazer parte do nosso dia a dia? Então, novos modelos de negócios vão surgir e vão emergir, né, aproveitando oportunidades que até então não eram, né, existentes. E agora, né, com base em todas essas informações, como podem reagir os negócios, né? A evolução, né, de tudo vai ser muito rápida. Já está sendo, né, aliada à grande capacidade que o homem tem de se adaptar. A empresa vai ter que buscar, né, esse novo modelo de negócio colocando como foco central dos seus negócios os clientes e os usuários. Porque eles é que determinarão as novas necessidades e expectativas. Então, a visão tem que ser a visão de fora para dentro. Não adianta eu achar que fiz aqui um produto lindo, maravilhoso, putz, isso aqui é tudo de bom. Não sei. Será que é o que o Gilberto compraria? Será que vai atender a necessidade do Gilberto? Hoje, mais do que nunca, é isso, né? E a gente já vem escutando há um certo tempo, e agora vai ser mais do que nunca, que você tem que aprender sobre as experiências do seu cliente. Isso nada mais é do que você ter foco de fora para dentro. Então, você tem, sim, né, que buscar novos modelos de negócio, colocando como foco central clientes e usuários. Por que eu ponho usuários? Né? Porque você tem os stakeholders da empresa, que não só os clientes. Então, você tem parceiros, você tem as suas áreas de negócio e assim por diante. Bom, as transformações vão ser enormes. Eu estou falando do pós-crise, né? Lembrando disso. Então, pode-se dizer que, atualmente, o design de negócio ele tá focado na interação entre pessoas e tecnologia. Os produtos servem, né, vão passar a servir como plataformas para experiências. Veja bem, funcionalidade e ofertas de serviço. Assim, a gente pode dizer o seguinte: pode-se notar que o design industrial ele consiste, né, ele próprio, em um serviço que beneficia usuários e fabricantes de produtos e serviços. Veja bem, as coisas estão mudando e vão mudar muito mais. Quer dizer, as empresas que produzem bens de consumo vão estar diante de um grande desafio, que é desenvolver produtos híbridos, cada vez mais, né? E esse produto a gente pode chamar, assim, podemos definir como produtos em que o serviço foi projetado como parte integrante do produto. Então, veja que hoje em dia, existem ainda exceções no mercado, mas a grande maioria do mercado trabalha hoje no sistema de eu pagar pelo uso. É que na tecnologia o pessoal vem chamando há alguns anos de SaaS, né? que é Software as a Service. Ou seja, eu pago pelo que eu uso. Isso cada vez mais é o que vai acontecer no mercado. Com o note que você utiliza, com o teu celular, com a tua máquina, né? Que é cada um estando focado no seu cliente, no que o seu cliente precisa. Então, assim, dessa forma, o design de serviço deve ser incluído em todos os aspectos do negócio. Já que eu vou ter que rever o meu modelo de negócio, o serviço tem que ser colocado. Né? Essa ideia, ela pressupõe uma dissolução, vamos dizer assim, das fronteiras entre produto e serviço, em que o produto é visto como algo que permite a provisão do serviço. Então, o que eu recomendo a nível pós-crise, trabalhar com uma ferramenta de gestão hoje muito importante, que é o Design Thinking de serviço, né? Combinado com um modelo de negócio, uma ferramenta de modelo de negócio. Então, essas duas são ferramentas fundamentais como base para o novo planejamento estratégico do negócio.
né, no sentido de adaptar a sua empresa a uma nova era dos negócios no mundo. Bom, em síntese, gerir essa crise não vai ser, obviamente, nada simples, nada fácil, né? Eu passei rapidamente por alguns poucos itens do fluxo de caixa, porque no primeiro momento de sobrevivência eu tenho que falar do meu caixa, do meu gás, né, que mantém a empresa funcionando. E aí é sim recomendável quando a empresa sente, e aí vem a tomada de decisão que eu comentei, tem que ser feita rápida, né? Eu tenho um pequeno negócio, médio negócio, e fiz o que eu acho que poderia fazer, deveria fazer, mas não coloquei ainda o meu caixa no tamanho que ele precisa ficar. Busque ajuda, né? Busque a experiência, né, de profissionais, aqui não querendo puxar a sardinha, mas já puxando, né? Eu nunca passei, como você também, Gilberto, não, e os amigos que estão nos ouvindo, acredito que também não passaram por crise igual a essa, porque não existiu. Mas, como eu costumo dizer, tempo de vida e de experiência é algo que depende só do tempo. Então, nós já passamos por algumas crises nesse mundo e nesse Brasil aqui. Então, capacidade de adaptação, de ajuste, né? Você ouvir um profissional ou profissionais que já passaram por outras crises, né? Contratar eventualmente até profissionais para fazerem um trabalho mais sério, né? Então, João, eu sinto assim, o empresário, principalmente o pequeno e o médio empresário, ele tem uma grande dificuldade porque não tem com quem conversar. Então, ele tem que pensar, tem que refletir, tem que tomar decisões, mas falta para ele alguém para trocar ideias, para ele ajudar a amadurecer o caminho que ele deve tomar, não é isso? Os presidentes das grandes, né, as médias, grandes e empresas gigantes sofrem deste mal. Porém, sim, eles têm ferramentas do tipo conselheiros, que pode e deve trocar ideias, tirar, né, dúvidas, tomar decisões, dividindo a responsabilidade. Agora, o pequeno e médio empresário, como você bem falou, não tem. Né? Isso aí. Eu digo, ninguém é o dono da verdade, nós não sabemos tudo. Todo dia nós estamos aprendendo. Então, buscar ajuda é uma atitude inteligente. Né? Inteligente. No começo da conversa, eu me coloquei à disposição e continuo me colocando à disposição de trocar ideia, de fazer... Né? Não custa nada num momento como esse a gente colaborar com um negócio que está tendo grandes dificuldades, de repente é um negócio realmente bom e que vai até se ajustar bem para o pós-crise, só que ele tem que sobreviver. Né? Não pode morrer agora. Esse é o ponto. Então, nós, um pouco mais experientes, sabemos que você precisa plantar para colher. Né? Então, um bate-papo, uma boa conversa hoje com um amigo que esteja nos ouvindo, ou que alguém recomende, fala lá com o João, né, que ele vai te ajudar em fazer alguma coisa, não é porque o João só vai fazer se for contratado o seu serviço. Né? Óbvio que a gente precisa trabalhar e precisa ganhar dinheiro, mas num momento como esse, é um momento também de a gente plantar também. Né? Se eu contribuir com o negócio de alguém que sobreviva a esta etapa, né, e vá para o pós-crise um pouquinho mais forte, né, é um novo bom contato. Se preparar, né? Que criou. Né? Então, eu acho que é por aí. Né? É por aí. É um momento difícil, um momento de crise terrível, né? E que, poxa, demanda horas e dias de reflexão e de trabalho, né? Para sobreviver. Tá certo? Mas, enfim, acho que a gente já está com um tempo aí mais ou menos... Né? Mas eu então, João... pode falar, pode concluir. Posição aí, você quiser colocar alguma pergunta a mais, Gilberto, ou algum dos amigos que estiverem conosco aí, tá? Eu fico aí à disposição. Mais assim, um agradecimento especial que eu queria fazer para você e falar novamente que nós estamos à disposição, tanto você como eu, para qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer troca de ideias, né? É muito importante nesse momento que nós estamos vivendo.
É o que você disse, essa crise é inusitada. Quer dizer, a gente não tem nenhuma receita do que é É, melhor. é, Mas essa troca de experiência é essa a razão dessas lives que a gente tem feito. É é, exatamente para abrir um pouco a amplitude da nossa visão, para que a gente possa enxergar e descobrir caminhos, né? Para que a é, gente possa sair dessa situação dando a volta por cima. exatamente. Eu costumo dizer também uma outra coisa que é o seguinte, olha, a gestão da empresa, para você fazer a gestão da empresa, você tem que ter uma caixinha, né? Uma caixa com ferramentas de gestão. Certo, é isso aí. Mas é como a caixa de ferramenta normal, né? Que tem determinada ferramenta que você precisa, em primeiro lugar, saber usar a ferramenta. Uhum, sem dúvida, sem dúvida. Saber qual ferramenta você deve aplicar para determinada necessidade. A É, gestão empresarial é a mesma coisa, né? A gente tem hoje disponível aí uma série de ferramentas de gestão que se prestam a melhorar a empresa, a resolver problemas da empresa, a criar um novo modelo de negócio, né? Mas ela sozinha ela não faz nada. Você precisa ter a competência de quem saiba utilizar, né? E a experiência de quem já passou por algumas situações, talvez não igual, mas tanto quanto difíceis. exatamente. Difíceis. E a gente não está falando novidade. A maioria das crises, infelizmente, acaba afetando, como eu costumo dizer, o, o membro do corpo humano que mais é sensível, o bolso, o caixa, né, da empresa. Temos que É ter um isso fluxo de aí. caixa saudável. Esse é o ponto. É, Né? agradeço bastante essa troca de ideias, essa sua dedicação de poder espontaneamente estar colaborando. E eu gostaria de comentar o seguinte: no final agora da nossa apresentação, nós vamos ter um áudio para uma reflexão. Então, toda semana eu deixo um áudio para reflexão e na próxima quinta-feira nós vamos ter novidades, outras pessoas participando junto com a gente. Tá? Perfeito. Eu queria então agradecer novamente a sua apresentação, a sua explicação e a presença sua com a gente. Imagina. Agradecer também o Daniel, que é a pessoa que nos ajuda, que ele é especialista em marketing e conteúdo digital, e ele que está nos apoiando nesse nosso trabalho. Tá? Finalizando, eu também me coloco à disposição para qualquer tipo de atendimento a pessoas físicas e jurídicas na área em que eu atuo. Eu gostaria então de, encerrando, passar esse áudio para que a gente possa fazer uma reflexão é um apólogo que é importante a gente pensar. Eu vou colocar, tá? Ok. Durante o espetáculo, o enorme Espera, animal fala: começar de novo. Você já observou elefante no circo? Durante o espetáculo, o enorme animal faz demonstrações. Interrompeu aí o áudio. Interrompeu. Espera um pouquinho, eu vou pegar de outra maneira. Você já observou elefante no circo? Durante o espetáculo, o enorme animal faz demonstrações de força descomunais. Mas antes de entrar em cena, permanece preso, quieto, contido somente por uma corrente que aprisiona uma de suas patas e uma pequena estaca cravada no solo. A estaca é só um pequeno pedaço de madeira e, ainda que a corrente fosse grossa, parece óbvio que ele, capaz de derrubar uma árvore com sua própria força, poderia com facilidade arrancá-la do solo e fugir. Que mistério! Por que o elefante não foge?
Há alguns anos descobri que, por sorte minha, alguém havia sido bastante sábio para encontrar a resposta. O elefante do circo não escapa porque foi presa à estaca ainda muito pequeno. Fechei os olhos e imaginei o pequeno recém-nascido preso. Naquele momento, o elefantinho puxou, forçou, tentando se soltar. E apesar de todo o esforço, não pôde sair. A estaca era muito pesada para ele. E o elefantinho tentava e nada. Até que um dia, cansado, aceitou o seu destino. Ficar amarrado na estaca, balançando com o corpo de lá para cá, eternamente, esperando a hora de entrar no espetáculo. Então, aquele elefante enorme não se solta porque acredita que não pode. Para que ele consiga quebrar os grilhões, é necessário que ocorra algo fora do comum, como um incêndio, por exemplo, o medo do fogo com que o elefante, em desespero, quebrasse a corrente e fugisse. Isso muitas vezes acontece conosco. Vivemos acreditando em um montão de coisas que não podemos ter, que não podemos ser, que não vamos conseguir. Simplesmente porque quando éramos crianças e inexperientes, algo não deu certo ou ouvimos tantos nãos que a corrente da estaca ficou gravada na nossa memória com tanta força que perdemos a criatividade e aceitamos o sempre foi assim. Poderia dizer que o fogo para nós seria a perda de um emprego, doença de alguém próximo sem que tivéssemos dinheiro para fazer o tratamento, ou seja, algo muito grave que nos fizesse sair da zona de conforto. A única maneira de tentar de novo é não ter medo de enfrentar as barreiras, colocar muita coragem no coração e não ter receio de arrebentar as correntes. Não espere que o seu circo pegue fogo para começar a se movimentar. Vá em frente. Na realidade, o nosso circo pegou fogo. Nós estamos no meio do fogo. E nós precisamos, então, nos reinventar, né, João? Achar o caminho para sair do meio do fogo e olhar assim para o lado e falar, poxa, me livrei da corrente, agora eu tenho que me reinventar. É isso mesmo. No fim, a gente tem que tirar proveito dessas situações, aproveitar esses momentos difíceis para a gente poder imaginar que a gente tem bastante outros potenciais e que a gente não está preso. A gente está... comentei, você vai ter oportunidades que vão surgir ou vão emergir de dificuldades. É isso aí. Muito bom. É isso aí. Isso aí fica para a nossa reflexão. Gente, até a próxima quinta-feira. João, um grande abraço, muito obrigado. E a todos que participaram aí também, quero agradecer a presença. E a gente vai estar continuando com esse trabalho que poderá estar ajudando as pessoas que participam, tá? Obrigado, tudo de bom. Felicidade.